Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todas vocês estejam muito bem. Hoje nós temos outra convidada, é a Cecília, uma querida que também atendeu o meu pedido, e ela está aqui hoje para contar para nós sobre o Egito na visão dela, o que ela pensa, como que é a vivência dela aqui e tudo mais. Então, Cecília, conta para nós sobre você, sobre suas redes sociais, tudo que você faz na internet. Ok, então vamos lá. Primeiramente, boa noite para o Egito, que eu acredito que agora já seja a noitinha aí, né? Mas como eu estou no Brasil, boa tarde no Brasil. Eu me chamo Cecília Brito, sou casada com um egípcio, tenho uma fascinação pelo Egito. Minha primeira viagem no Egito foi em 2015, quando eu viajei a primeira vez, e aí foi amor à primeira vista e nunca mais deixei de ir. Então, eu ia esporadicamente, até que um dia eu tomei a decisão de realmente me preparar para viver no Egito. Foram 5 anos de preparação. E no dia 27 do ano passado, eu me mudei para o Egito definitivamente. Tá. E como que foi a sua recepção aqui? Como que eles te receberam? Qual foi a sua primeira impressão quando você chegou para morar? Para morar? Então, eu sempre, quando eu ia para o Egito, eu sempre ia para ficar entre 30 dias, porque eu ia sempre em dezembro, que coincidia com as minhas férias no Brasil. Então, eu fui, eu já fui com conhecimento, porque como eu fui fazendo amizade, então eu deixei de visitar os lugares turísticos e passei a visitar o outro lado do Egito, que os turistas não conhecem. Então, para mim, foi muito legal. Mas quando eu cheguei para morar, lógico, a gente é impactada porque a gente deixa o país, a gente deixa a família, a gente corre atrás e vai em busca de sonhos, e aí você tem que estar preparada psicologicamente para o sim e para o não. Então, quando eu cheguei no Egito, eu cheguei super animada, eu só não sabia que depois, em março, eu ia dar de cara com um vírus, né, do coronavírus, que aí então mudou a minha visão do Egito. Mas foi tranquilo, quando eu cheguei, lógico, a gente tem aquela dificuldade, porque são fusos horários diferentes, a comida é diferente, os costumes são diferentes, por mais que você estude, por mais que você tenha uma visão superficial, você só vai conhecer mesmo quando você está lá. Né? Quando eu cheguei, lógico, eu tive essa dificuldade, mas é que eu sou uma mulher muito guerreira, eu sempre corri muito atrás dos meus sonhos, né? E quando eu cheguei, eu fiquei naquela oscilação, né? Eu vou, eu não vou, eu faço ou não faço. Então, eu cheguei com esse propósito. Mas aí a minha irmã foi comigo, eu também me senti um pouco confortável até então, quando eu estava com a minha irmã, depois a minha irmã voltou e eu acabei ficando sozinha. E foi aí que eu comecei a ter o crescimento, até uma evolução espiritual, porque eu não podia contar com ninguém, eu tinha que contar comigo mesma. Né? Então, eu tinha dificuldade para comprar, eu tinha dificuldade para sair, eu tinha dificuldade para trocar dinheiro, eu tinha todas as dificuldades que todo mundo sabe. Porque a maioria das brasileiras começa a conversar com o Habib, vai embora e acha que tudo lá é maravilha, e não é maravilha. Você chega, você vai conhecer, tem umas que tem dificuldade porque o Habib não fala português, ou ela não fala inglês, que era o meu caso. Então, assim, foi muito complicado. Mas eu me mantive calma, eu me mantive tranquila e eu comecei a estudar. E aí foi onde eu comecei a fazer os meus pequenos vídeos interagindo com as brasileiras, né? Então, eu até me recordo que quando eu comecei a estudar, assim, na minha concepção, eu dizia assim, eu tenho que aprender primeiramente números, porque eu preciso fazer compra, eu preciso sair para comprar, eu preciso conhecer números, eu preciso conhecer os valores. Então, eu comecei a estudar, né? E eu me lembro que quando eu decorei um pouquinho dos números em árabe, eu fiz um vídeo, estava tudo errado. Aí teve muito comentário, as pessoas me corrigindo, pessoas que até não estão mais no nosso convívio, que infelizmente partiu por conta do coronavírus.
Mas eu peguei tudo aquilo como uma experiência, e eu peguei tudo aquilo como um aprendizado. E isso me forçou a eu ser uma guerreira, porque daí eu fui me aprimorando, até eu chegar onde eu cheguei. Mas E, dificuldade eu acho que todas têm. Na minha visão, eu penso que é assim, até você é, se adaptar. Mas se é você ficar verdade. dentro de casa e você não correr e não ir à luta, você vai ficar estagnada. Não só no Egito, em qualquer lugar que você esteja. Se É você ficar parado, verdade. tem que se É, jogar. é verdade. E você, o que você mais gosta do Egito? O que eu mais gosto do Egito, então, o que eu mais gosto são os costumes. Porque quando eu comecei, eu descobri que eu tinha esse amor pelo Egito, foi através de 2015, quando eu conheci um egípcio. Nós começamos a trocar ideia, ele acabou vindo para o Brasil, ficou 6 meses comigo, aí ele voltou para o Egito, mas a mãe não aceitou nosso relacionamento. Até hoje nós somos amigos, a gente se encontra, a gente toma café junto, a gente vai comer doce junto, nós nos tornamos amigos. Mas aí começou, a minha paixão foi onde eu comecei a me aprofundar, porque até então, a única referência que eu tinha do Egito era assim, o Egito, aonde tem as pirâmides. Então, as pirâmides era a referência do Egito, né? É. E ainda é para algumas pessoas. Então, hoje, estudando a religião, as tradições, os costumes, eu acho que o que eu mais gosto do Egito é a tradição, os costumes, porque a maioria é muçulmano, né? A minoria É. são cristãos, mas a maioria são muçulmanos. E eu comecei a estudar o Islã e eu comecei a conhecer, eu fui estudando a vida do profeta Mohammed, e aí eu fui me aperfeiçoando. Então, hoje, quando eu ando aqui nas ruas do Brasil e eu vejo as moças com aqueles shorts muito minúsculos, isso hoje eu fico impactada, porque eu já não estou mais acostumada, porque a nossa vida no Egito é totalmente diferente. Então, o que eu gosto é da postura da vestimenta, é da cultura, é do país da simplicidade. Eu acho que o que me encanta realmente é a cultura e a tradição e a religião. E eu gosto também da simplicidade, do jeito que eles vivem, da simplicidade que eles vivem aqui. Eu gosto Sim, bastante. sim, eu gosto muito. Então, assim, eu não tive problema porque na verdade, o meu objetivo, quando eu disse assim, eu vou sair do Brasil e eu vou viver no Egito, eu já sabia de todos os parâmetros de como eu iria viver, com simplicidade, sabendo que as coisas são muito difíceis, que tem coisas que são muito caras para eles, e eu não entendia porque eu convertia o dinheiro de lá com o dinheiro daqui, e falava assim, mas não é tão caro não, agora eu faço a conversão da nossa moeda. É caro sim, 1 quilo de carne custa quase 200 libras egípcias, para a gente é muito caro no Egito, então não é todo dia que você Ah, pode comer carne, né? é. Então, eu acho que a simplicidade eu me tornei uma pessoa melhor, eu acho, vivendo junto com a simplicidade do povo do Egito. Então, isso me fascina muito. É verdade. E você gosta da comida? Então, a comida é um pouco diferente, né? Mas eu gosto. Não vou dizer para Gosto, você que eu não gosto, mas é claro, eu gosto muito mais da comida do meu país. Mas você claro. sabe que, assim, eu sou chefe de cozinha. Eu sempre trabalhei Ah, com buffet. Então, eu trabalhei 17 anos numa empresa onde eu fazia a parte da alimentação para médicos cardiologistas. Então, eu não tive dificuldade no Egito, porque eu fui atrás e eu acabei descobrindo tudo que eu precisava para comer como brasileira. que bom. Você faz a comida brasileira ou a egípcia? O seu marido Eu, gosta da comida brasileira? então, desde que eu fui, agora ele não quer comer mais comida egípcia, porque agora ele pegou sabor, né? Então ele fala, Habib, eu gosto mais da comida brasileira. Porque eu também não gosto muito de carne e eu sou voltada mais para uma alimentação natural. Então, eu acordo de manhã, como eu moro muito perto da avenida principal, que eu tenho tudo disponível perto de casa, então eu faço a lista e já faço o cardápio. Por exemplo, hoje eu vou fazer hummus, aí eu compro, eu vou fazer frango. Então, eu cozinho, eu achei tudo que eu precisava para cozinhar como a culinária brasileira. Porque até o feijão,
que o feijão daqui, a gente chama de feijão carioca, nós temos o feijão carioca e o feijão preto, né? E depois a gente tem o feijão fradinho e o feijão branco. Então, tem o feijão branco no Egito e o feijão fradinho é parecido, mas não é como o feijão daqui. É um feijão diferente, que chama núbia. Então, eu gosto mais do feijão do Egito do que o feijão daqui. Porém, eu faço a moda, e tem algumas coisas que eu levei daqui do Brasil para eu me adaptar na culinária egípcia. Então, assim, meu marido começou a despertar, por exemplo, eu faço farofa de abobrinha, ele nunca tinha comido a farofa de abobrinha. Eu faço farofa de repolho, eu faço lasanha de berinjela, porque nós temos tudo isso lá. Então, você só precisa ter uma coordenada e você se adequar do que você tem para você comer bem. E eu como muito bem no Egito. Eu não senti nenhuma dificuldade. Eu faço bolo de milho, eu faço bolo de laranja, eu faço bolo, eu faço doce, eu faço pudim de leite condensado, eu faço tudo como se eu estivesse no Brasil. Mas você é cozinheira. É isso, né? Eu tenho bastante dificuldade, porque eu não sou muito de cozinha, eu não gosto muito de cozinhar e eu não me adaptei muito bem à comida daqui. Hoje eu estou mais adaptada, depois de tantos anos, a gente vai acostumando. Mas no início foi bastante complicado para mim. E até hoje, para eu cozinhar, porque o meu marido ele é meio enjoadinho para comer, né? Então ele não come, por exemplo, se eu fizer uma lasanha de berinjela, ele não vai comer, farofa ele não come. Então eu tenho que mais me adaptar à comida daqui mesmo, né? Tentar, apesar de ter uma certa dificuldade, mas eu tenho que tentar fazer mais ou menos como eles fazem aqui, que é para ele comer também. Porque senão ele não come. Então, para mim é difícil. Eu fazer duas comidas, para mim, é só eu e ele. Eu fazer uma comida para mim, outra para ele, não vale a pena. Então, eu faço um meio termo. Uhum. Então, eu me adequei, por exemplo, aí eles comem muito frango. Então, eu faço frango no forno com batata, aí eu vou lá e compro, né? Aí a gente compra tahina, né? A gente não sabe fazer, porque a verdadeira tahina você tem que fazer com o iogurte, né? Que é o zabate. Então, assim, eu vou e compro pronta. Mas eu me adequado. Aí eu faço peixe meio parecido. Mas ele come, tranquilo, assim, se adapta. Mas eu não tive, mas eu também gosto da comida egípcia. Coxari, eu como frango, o que precisar, eu não sou chata para comer, graças a Deus, e nem ele. Então, a única coisa que eu sinto falta, assim, um pouco, é do pão. Eu acho que o pão daí, eu acho um pão muito seco, né? Então, às vezes, você tem vontade de comer um pãozinho francês, é a única coisa, mas a gente quando. Eu tenho muita vontade de comer pão francês. Eu já cheguei a fazer aqui o pão francês, mas não fica igual, né? Dá aquela leve lembrada do pão do Brasil, mas não é igual, mesmo fazendo em casa, porque a gente não tem o forno adequado para fazer o pão francês, né? Tem que estar molhando, então é um pouquinho complicado. Mas eu sinto muita falta do pão francês, eu tenho saudade do feijão com arroz, porque o arroz aqui também é um pouco diferente. Essas coisas eu sinto falta. Mas você acredita que o arroz, eu fiquei treinando um mês para ele ficar igual o nosso e agora eu já faço igual. Eu já descobri o macete de fazer o arroz. Então você tem que ensinar para nós. Eu vou te ensinar. Nossa, fica igualzinho daqui do Brasil, né? E o feijão eu gosto do feijão núbia, então, assim, eu não gosto muito do feijão branco, né? Mas eu faço a lentilha com tomate, fica muito gostosinho, sabe? Eu como bem. Mas, assim, tem dia que meu marido fala, Habib, hoje vamos comer coxa. A gente vai, a gente come um lanche, a gente se multiplica em mil para agradar, né? Ele, a gente, as pessoas que estão ao redor da gente, mas eu não tive problema em relação a isso, não. E o que você pensa sobre os egípcios no geral, né? Homem, mulher, como que você vê, né? Você foi bem recebida por eles? Qual a impressão que você tem
do egípcio no geral? No geral? Então, é bem importante essa minha colocação, porque eu fui 5 vezes para o Egito como turista, e antes de tomar a decisão de morar. Então, é óbvio que você vai ter tratamento diferente, porque uma coisa é quando você vai para turismo, aí você visita os lugares turísticos, então, você é tratada como turista, eles precisam de você, porque eles vão comercializar os artesanatos deles, muitos guias vivem disso, eles dependem. Então, logicamente, que eles vão ser muito solidários com você, ele vai te tratar super bem. Isso é normal. Mas, quando eu cheguei para viver no Egito, eu senti uma diferença, assim, muito grande. E conversando com os meus amigos, eu acho que eles também concordaram comigo. Eu acho eles um pouco sem educação no tratamento. O que eu digo, assim, que eles não têm muita educação, não generalizando a coisa, mas eu digo assim, no comércio, quando você entra para você fazer uma compra, eles já sabem que você é estrangeira, então eles não te tratam muito bem, eles são meio grosseiro com você. E, no geral, as egípcias, no todo, eu acho também elas, mas eu acho que elas têm muitos ciúmes da brasileira, porque elas têm uma concepção que nós brasileiras vamos para poder roubar o marido, os homens dela, então eu não acho elas muito receptivas. Mas eu não tive problema com nenhum. Eu acho que, assim, eu tenho muitos amigos, todos muito bacana, todos me tratam muito bem, eu não tive. A visão que eu tenho é essa. Quando você vai para turismo, você tem um tratamento, e quando você vai para morar, você tem um outro tratamento. Eu acho que no comércio, às vezes eu ficava até assim, muito chateada, porque eles tratam a gente muito mal, quando eles veem que você não fala o idioma, ou que você quer falar alguma coisa, né? Eu me lembro que a primeira frase egípcia que eu falei numa mercearia, quando eu entrei, eu queria comprar água. Então, eu me dirigi a ele, né? Ana Aisa, Maia, Leusamarte. Ele riu da minha cara. Logicamente que ele entendeu, daria para dizer, eu quero água, por favor, obrigada. Mas, assim, fica meio que ironizando. Então, eu não acho isso muito bacana. E não foi em um só lugar. Isso foram em quase todos os lugares. Mas quando eu estou com meu marido, aí o tratamento é um pouco melhor. Mas eu não acho eles muito educados nessa parte do comércio. Essa é a visão que eu tenho. Você sentiu, assim, uma dificuldade na questão dos preços, eles quererem cobrar mais de você por você ser estrangeira? Ah, sim, claro, claro. Mesmo no dia a dia morando aqui? Mesmo no dia a dia morando. Mas agora não, porque agora eu consigo me virar. Eu conheço os números e eu sei comprar, então eu sei quanto dá. Eu já sei, por exemplo, você passa e você vê quanto que você vê a plaquinha, o quilo do romã ou o quilo da laranja. Então você já ele coloca na balança, você sabe quanto você vai pagar, aí tudo legal. Mas quando você vai numa loja, por exemplo, você quer comprar uma roupa, às vezes a gente tem dificuldade, porque aí, então, se não tem preço, logicamente que querem tirar vantagem pela gente ser estrangeiro. É verdade, é uma dificuldade que eu acho que todo mundo, todos os estrangeiros passam aqui. Mas eu acho que não é só no Egito, em qualquer lugar que seja turístico, mesmo no Brasil, nas áreas turísticas, os vendedores eles querem levar vantagem em cima do estrangeiro, porque sempre acham que o estrangeiro tem mais dinheiro, né? Sim, com certeza. E isso é normal, porque principalmente porque a gente tem que ver uma coisa: o Brasil é um país rico, é um país e no Egito nós temos uma riqueza cultural, mas o país em si não é um país rico, que vive quase todos da parte turística. Então é normal. Eu defendo muito, porque o Egito é meu segundo país, foi o país que eu escolhi para morar. Então, eu não permito muito que fala. Então, quando as pessoas falam assim, eu fui nas pirâmides, o cara, para tirar uma foto, ele cobrou, sim, mas ele ganha para isso, porque com esse dinheiro, provavelmente ele vai comprar o pão para a família, provavelmente ele vai comprar alimentação para os filhos. Então, ele vive disso. Mas não justifica ele querer. Tá bom, mas você perguntou para ele?
quando você deu o seu celular para ele, você perguntou, você vai cobrar alguma coisa? Ainda que ele não cobre, dê uma gratificação, porque todo mundo gosta disso. Então, eu defendo e a gente compreende, falando do lado turístico, né? Agora, já do outro lado, eu não acho muito bacana, principalmente, por exemplo, o moço do mercado, ele já passou a me conhecer. Foram 9 meses que eu fui religiosamente todos os dias fazer compra. Então, logicamente, que se ele quisesse levar vantagem em cima de mim, eu iria me chatear, porque já não é turismo, eu já convivo ali, né? Mas eu não tive esse problema. Pelo contrário, eu tive muita ajuda. Eu fiz muita amizade com os meninos da granja, da avícola, eu fiz amizade com os meninos do açougue, eu fiz amizade com o menino que eu vou comprar pão. Então, graças a Deus, eu não tive esse problema, eu não tive mesmo. Eu só tive um problema no Egito em relação a isso, foi um tuk-tuk que eu peguei. Quando chegou no determinado lugar, eu sempre paguei 8 libras egípcias da onde eu estava até o lugar que eu ia. E quando eu cheguei, ele viu que eu não era estrangeira, e aí ele falou 50 libras. Eu falei, eu não vou pagar. Aí ele disse assim, não, mas é o preço, você não perguntou. Eu falei, mas eu pego todos os dias. Aí eu estava parada em frente à Vodafone. Aí saiu um menino de lá que já me conhecia, que já me via todos os dias por ali, e veio me socorrer. Disse, não é o preço que você está querendo cobrar dela, porque ela já mora aqui. E aí eu acabei pagando as 8 libras mesmo e ficou tudo certo. Mas foi o único problema que eu tive. No mais, eu não tive problema. É um problema mesmo. Principalmente se você não tem como discutir com a pessoa, né? Às vezes, por exemplo, a pessoa tem a dificuldade do idioma e não consegue justificar se uma pessoa está querendo te lesar de alguma forma, te cobrar mais, você não tem como estar discutindo, você vai falar, né? Mas vai estar falando sempre o mínimo possível para não pagar. Mas quando você quer falar muito mais, né? Xingar ou de repente falar, né? Não está correto, tá errado, e você está errado. Então, eu acho assim que é bastante difícil nessa questão quando a pessoa quer cobrar mais e você fica meio, né, sem saber o que fazer. Sim, mas é que eu ficava assim, tudo eu tinha que ficar dependendo do meu marido para me levar. E aí eu sempre fui muito independente. Aí eu peguei, sentei um dia e falei assim, Habib, eu preciso aprender, eu quero pegar o tuk-tuk, eu preciso aprender a falar para a direita, a esquerda e em frente. Aí ele falou, ótimo. Ele falou, em frente ao atum, direita, a mim, a esquerda, chamar, para é base. E aí, agora, eu falo, eu vou tal lugar, à direita, à esquerda, para. Eu não tive mais problema, porque eu falei assim, até quando que eu vou ficar contando com ele, né? E sem contar que, assim, uma coisa inédita, quando eu cheguei no Brasil, eu sempre fui muito, assim, abençoada por Deus. Depois de 2 meses, eu arrumei um trabalho. Eu fui trabalhar numa agência de turismo. Eu fui refazer todo o site da agência de turismo. Só que um detalhe, eu tinha que pegar condução para ir trabalhar. E se fosse uma outra pessoa, eu acho que não encararia, porque eu não falava nada. Aqui no Egito? Eu trabalhava, eu ia andando até a Avenida das Pirâmides, pegava a condução, descia perto do meu trabalho, e quando eu voltava, eu também pegava. Só que eu também tinha que aprender a falar, eu tinha que dar dinheiro, aí eu não sabia muito dinheiro, mas eu sempre fui à luta. Eu fiz muitas coisas legais aí, assim, sabe? Que superou a minha expectativa da minha audácia, eu acho. Eu fui audaciosa indo e não acreditando muito no que as pessoas falam também. As pessoas falam coisas muito distorcidas do Egito. E às vezes você quer falar, olha, eu moro lá, o que você está falando não é verdade. Não, mas fulana falou, tá, mas eu moro lá. Eu estou te falando que eu moro lá, eu sei o que eu estou falando é verdade, né? Mas eu não acho que seja tudo isso. Eu não tive problema algum no Egito, porque eu desafiei todos os obstáculos. Isso é bastante importante, porque se você ficar só dependendo de uma pessoa, chega um momento que você acaba se sentindo mal, se sentindo deprimida, né? E dependente da pessoa. E a gente que é brasileiro, que
sempre foi pessoas que a gente já é natural nosso de ir à luta, fazer acontecer, trabalhar. Aí, de repente, acontece muito isso da pessoa vir para cá e levar uma outra vida, né? E isso é difícil para as pessoas, né? Não é todo mundo que tem essa cara assim de chegar e fazer acontecer como você faz. Não, eu fui assim muito audaciosa, né? Porque eu fui fazendo tudo que eu achava que eu nunca iria fazer, né? Por exemplo, pegar o metrô em Giza e você ir para Canicalili de metrô, eu fiz isso. Eu peguei tuk-tuk, fui fazer compras, fui comprar baias, imagina, quando eu também já estava conhecendo, né? Mas eu fiz tudo, imagina, eu fui para Alexandria de trem. Eu queria muito fazer isso. Eu falei assim, não, eu já fui de carro, mas agora eu quero ir sozinha, eu quero ir de trem. Aí eu liguei para minha amiga, ela ficou me esperando no ponto final, né? Já na pandemia. E aí foi legal, que daí eu conheci uma pessoa do lado, foi até muito engraçado, que eu estava levando uma mala que estava escrito Corona, né? E aí a gente começou a trocar ideia, e eu fui sozinha para Alexandria e voltei sozinha. Então, assim, foi muito legal, sabe? Eu voltei assim como se eu já fosse uma egípcia nata. Assim, o que mais motivou você a vir morar aqui? Sair do Brasil, né? Que, querendo ou não, o Brasil é um país que a gente tem mais liberdade e vir para um país que é uma cultura mais fechada. O que mais me motivou? Eu acho que o que mais me motivou a eu sair do Brasil é, eu acho que conviver com as pessoas aqui, para mim, começou porque, veja bem, eu sou brasileira, mas eu mudei a minha religião. Há 2 anos que eu me converti, que eu sou, né? Eu tô assim e tô sem hijab, porque quando eu vim do Egito para cá, eu trouxe as minhas 3 malas com uma baias que eu vendi, então não tinha lugar para trazer minhas roupas. Então, eu assim, cada dia eu pego roupa emprestada de uma pessoa, porque eu vim lotada de abaias, né? Então, quando eu comecei a estudar a religião, eu comecei a mudar o meu comportamento também. Então, eu deixei de fazer muita coisa. Eu sou inteira tatuada, eu gostava de fazer tatuagem, então eu passei a não fazer mais tatuagem, eu passei a não usar mais roupa curta, eu passei a não receber homem mais na minha casa, nem amigos. Então, eu vivia muito em casa. E assim, quando eu não estava no trabalho, eu sempre estava na minha casa, então eu já não tinha uma vida muito social. Mas o que mais me motivou mesmo a levar, eu acho que foi as minhas frustrações aqui do Brasil. Eu acho que é o convívio que você tem com família no dia a dia, que não corresponde às suas expectativas, são os filhos que crescem e você cria expectativas que depois elas não acrescentam nada e você vai acabando ficando desiludida e você acaba vivendo sozinha. Então, foi o que aconteceu comigo. Meus filhos todos se casaram, todos grandes, cada um foi viver da sua vida, e assim, eu tinha um apartamento que eu ficava o dia inteiro na casa da minha filha, cuidando dos netos, e só ia para minha casa para dormir. Então, eu não tinha uma vida social, porque isso passou para mim a não ter mais importância. Então, sempre que eu podia, eu pegava meu carro, eu ia viajar, eu ia para a família, aí eu me aborrecia, voltava triste, falava, eu não vou mais para a família, eu vou ficar, e cada vez mais eu fui me isolando. E era muito engraçado, porque eu nem tinha ideia de morar no Egito, e eu falava assim para mim, gente, eu não quero mais morar no Brasil, quero morar num lugar onde ninguém entenda a minha língua e eu não entenda a língua de ninguém. Só que Deus tem força, você fala e ele escuta e ele te dá. Então, eu acho que então, o que mais me motivou a sair do país foi para viver isso, para viver num lugar onde eu fique feliz, né? Que eu sou outra pessoa, porque eu acordo com a chamada das orações, eu faço as minhas orações, eu saio na rua e vejo tudo diferente do Brasil, eu não vejo bar, boteco com bêbado caindo pelas ruas. Eu não vou dizer que no Egito não tem, deve ter, mas assim, não é aquela coisa presencial que você vê todos os dias em cada esquina. Mulher bebendo, com roupa curta. Então, o que mais me
motivou a sair do país foi isso. Eu não estava correspondendo mais à minha concepção brasileira por eu ser uma muçulmana, estava deixando muito a desejar. Então, foi isso que me motivou a sair. E como foi para você a questão da pandemia? Quando começou a pandemia, morando aqui no Egito? Então, quando eu cheguei em janeiro, e quando foi março, já começou a ter a pandemia, eu estava trabalhando, aí o meu patrão disse, olha, Cecília, a gente vai dispensar os funcionários, porque nós trabalhávamos em 5 meninas e 3 homens, três homens. Então, ele disse assim, eu vou dispensar as meninas, mas eu não vou dispensar você. Você vai passar a trabalhar em home office em casa, porque eu preciso que você refaça o site para mim, porque meu site foi escrito por estudantes e eu quero que meu site seja escrito por uma brasileira nata, né? Então, eu não tive muito impacto, porque eu estava trabalhando, eu estava recebendo o meu salário e eu me ocupava, né? Mas aí depois, logicamente, eu terminei de fazer todo o roteiro e acabei não continuando o meu trabalho. Mas é aquilo que eu disse, eu sou muito guerreira, né? Então eu falei assim, eu tenho que descobrir uma forma de me ocupar e eu tenho que descobrir uma maneira para eu sobreviver aqui. Porque eu sempre fui muito independente, né? Eu me casei muito cedo, eu me casei com 17 anos, tive 2 filhas, eu trabalhei fora para ajudar a criar minhas 2 filhas, e depois me casei pela segunda vez, meu ex-marido era cirurgião plástico, eu tive uma vida muito boa, mas mesmo sendo casada com um médico, eu fiz um curso de instrumentação cirúrgica, um curso de estética facial, e ia trabalhar, deixava as crianças com a babá e eu ia trabalhar, porque eu falava assim, se um dia eu me separar, eu tenho como sobreviver. Eu não vou ficar na dependência de pensão alimentícia, não vou brigar por conta disso. Então, acabei fazendo curso, né, de instrumentação cirúrgica e sempre me virei, graças a Deus, nunca dependi mesmo de homem. Mas aí no Egito eu falei assim, bom, com essa pandemia, eu estou em casa, eu não tenho nada que fazer, eu preciso fazer alguma coisa. E comecei do nada a começar a fazer crochê, que era uma coisa que eu gostava muito. Aí eu fiz vários chales e depois eu comecei a fazer bolsas. E aí eu fazia uma bolsa mais linda que a outra. E eu tenho um projeto de começar a fazer essas coisas. Eu também sou muito boa em vendas, eu comecei a comercializar as abaias, eu pegava, colocava no meu Facebook, as meninas encomendavam, eu comprava, e já com uma data prevista para chegar no Brasil dia 7 de setembro, mas aí meu voo foi cancelado, porque eu ia viajar pela Royal Air Marocco, e aí a empresa faliu, eu acabei não recebendo meu dinheiro até hoje. Então, mas eu já estava programado que eu viria e que eu teria um dinheiro bom para receber aqui. Graças a Deus eu trouxe, não vou falar que foi 100%, porque não foi, porque, lógico, tem pessoas que estavam esperando uma coisa e chegou era outra, porque a moda egípcia é totalmente diferente da nossa, né? As meninas gostam de vestido justinho, nós usamos tudo largo, arrastando no pé, porque é a nossa cultura de andar vestida assim, nada marcando o corpo, né? Mas aí eu falei assim, eu vou descobrir uma coisa, eu vou pensar, mas eu vou descobrir uma coisa. E aí, no meio da pandemia, um dia meu marido foi viajar, né? Ele foi viajar e eu acabei ficando sozinha. E aí eu começou a vir na minha mente, assim, relatos de brasileiras que... fazendo relatos. Eu comecei a conversar com o moço pela internet, tinha vontade de conhecer, mas eu não falo inglês, eu não falo árabe, e eu vou me sentir insegura de chegar no Egito e me encontrar com ele, de ficar sozinha. Aí da outra que foi, o Habib não apareceu no aeroporto. E eu falei assim, não, eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou alugar um apartamento, vou mobiliar e vou fazer tipo de uma pousada. E aí eu fiz um vídeo e coloquei na internet. Teve 3.850 visualizações. O meu celular ficou quente, porque Habib, eu quero ir, mas era na pandemia. Então, é um projeto que eu estou levando. Então, o meu conceito hoje é ajudar as pessoas que querem ir para o Egito, mas que têm dificuldade e não têm situação financeira muito boa. Então, meu projeto eu tenho um apartamento, meu apartamento é mobiliado, eu vou receber 2 brasileiras a cada 15 dias, porque geralmente elas vão para ficar 15, 20 dias, não mais que isso. Eu cobro atualmente $20 a diária com café da manhã e com o lanche da tarde. E eu auxilio nos tours dentro do Cairo.
Então, eu vou nas pirâmides, eu vou no Canicalilha, eu vou no Copta, eu vou em Saqqara, eu vou em Mentes, eu ajudo. Então, hoje o meu projeto, para eu continuar vivendo no Egito e tendo uma ocupação, eu vou me doar para fazer isso, porque não deixa de ser uma caridade, porque se você pensar bem, uma pessoa ficar 15 dias no Cairo, junto com uma brasileira, tomando um café, dormindo bem, tendo segurança, e gastar R$ 1.500 em lugar nenhum. Verdade. Né? Verdade. Porque você sabe quanto custa uma diária num hotelzinho simples no Cairo. Então, eu foco nisso. Inclusive, já estou indo com uma brasileira, que vai ser a minha primeira hóspede. A gente vai embarcar juntas e ela está indo para ficar 30 dias. Ah, e vai que ser bacana. muito... aí eu pego no aeroporto, levo para casa, faço os tours, vem para casa, depois a gente vai conhecer o bairro, vamos fazer comprinhas ali para elas interagirem, e não conhecer também só os pontos turísticos, conhecer o outro lado do Egito também, que não são todas que têm oportunidade de conhecer. Bom, eu desejo que dê tudo certo para você, que você consiga muitas pessoas ajudar muitas pessoas e automaticamente muitas pessoas te ajudar também, porque é uma troca, na verdade, né? Troca, sim, com certeza. E aí, então, meninas, ó, quem quiser ir para o Egito pode contactar a Cecília, que ela pode alugar um lugarzinho para vocês ficar mais barato. Mais barato, e foi o que eu disse, né? Porque por exemplo, se uma brasileira chega no Egito e ela vai ficar no hotel, além de ser mais caro, ela vai ter que pagar um guia. E um guia turístico hoje no Egito cobra $50, não o dia todo. Então, comigo vai ser diferente, porque eu vou sair de manhã, nós vamos fazer tudo, vamos fazer o tour, a gente tem a possibilidade de comer na rua, para elas conhecerem as comidas egípcias. Aí chega em casa, tem um lugar seguro, ela vai tomar o banho dela, vai descansar, no dia seguinte a gente vai levantar, a gente vai para outro lugar. Então, eu acho que é muito gostoso, porque eu senti muita falta disso. Porque eu falava assim, eu vou para o Egito todo ano, 5 vezes em seguida. Eu queria tanto ficar num lugar onde eu pudesse fazer comida, fazer compra, todo mundo quer isso. Então, foi aonde despertou e eu falei, não, eu vou focar nisso e vou trabalhar com isso. É uma forma de também você estar trabalhando, né? E não ficar tão ociosa, de repente, sozinha, porque a gente já fica sozinho, né? No país que a gente não está habituado, não é o nosso país, longe da família. E ainda, se você. É uma forma de você estar interagindo também, né? Com as pessoas do próprio país. Sim, com certeza. E aí é legal também, né? Porque que nem agora eu trouxe abaias, né? Eu trouxe 2 malas de abaia. Eu tô voltando com as minhas 3 malas vazias. Aí o que que vai na mala? Feijão, pó de café, farinha de mandioca, fubá, creme de Como eu. leite. Então, assim, eu vou levar um feijão para você, amiga. Fica tranquila. Ai, que maravilha! Se você precisar de alguma coisa, a gente leva, porque eu gosto dessa coisa de uma ajudar a outra. Ah, com certeza. Então, pessoal, a Cecília ela tem um canal no YouTube, ela tem uma página no Facebook e também tem um Instagram. Siga a Cecília, deixa seu comentário nos vídeos dela, no Instagram dela, na página dela, fala que você veio aqui do canal e aí eu vou deixar todos os links na descrição do vídeo, tá? Para vocês seguirem a Cecília lá e dar uma força para ela. Ah, muito obrigada. E ainda vou fazer assim, para todas as meninas que curtiu o vídeo da minha amiga e para aquelas que têm intenção de ir no Egito, quando quiser vir, vai ter um desconto. Olha, que maravilha! Isso é muito bom. Ah, muito bom. Não, eu Tem, gosto. tem muitas brasileiras, pessoas que me seguem no canal e falam que o sonho delas é conhecer o Egito. O sonho é conhecer o Egito. Eu sempre falo, né, que se Deus quiser, elas vão conhecer o Egito, porque os sonhos da gente, a gente tem que buscar, a gente tem que batalhar, a gente tem que correr atrás, porque não é todo mundo também que tem condições de viajar, né? E às vezes você vai viajar para um local e você fica um ano inteiro juntando dinheiro ali para aquela viagem, né?
E então, assim, é buscar os sonhos mesmo, né, da pessoa, da gente, e correr atrás e deixar algumas coisas, né? Por exemplo, se eu tenho costume de comprar roupa todo mês, então vou deixar de comprar roupa todo mês, vou guardar aquele dinheirinho para que eu possa realizar o meu sonho, né? Com E isso é certeza. importante. E assim, eu vejo por um lado muito positivo, porque eu acho que o que mais encarece a viagem no Egito não é a alimentação, porque a alimentação é barato, a passagem aérea você pode fazer 10 vezes também no cartão, também não é puxado. Mas eu acho que o que encarece são os passeios do roteiro, porque você precisa de um guia, você precisa de alguém que more, que leve você, que te ajude a comprar ingresso e que te explique, que tenha disponibilidade de ficar. É o que eu falo para as meninas, eu vou por uma agência, tá bom, mas você não vai ter o tratamento como você vai ter para você ficar com uma pessoa específica. Por quê? Porque a agência geralmente vai em grupo, então eles querem fazer tudo muito correndo. Por exemplo, para ficar 15 dias no Egito, você conhecer tudo, é muito pouco. É muito pouco. Aí vai nas pirâmides, dá uma volta, daqui a pouco já está no Museu Egito, daqui a pouco... Então, eu acho que o legal, quando você vai com uma pessoa, você passar a tarde nas pirâmides, fotografar, caminhar, andar a cavalo ou a camelo, ficar bem tranquila para você registrar tudo, para você sair de lá feliz. Porque uma das queixas que eu mais ouvi das pessoas que foram para o Egito foram essas questões que eu estou dizendo para você. Eu fui pela agência e, infelizmente, eu não conheci tudo que eu queria conhecer. Porque a agência ela tem um padrão. Ela precisa cumprir aquele padrão dela. E nem sempre tem aquela disponibilidade de horário que a gente tem. Então, eu acho legal elas pensarem isso. Quando você vai com um pacote fechado, com agência, você fica engessada ali, né? Você só faz aquilo que está no programa, você não pode sair, você não pode. Mesmo que você queira ir para outro lugar, eles não permitem, aí é complicado. É E por bom isso que você eu estar mais solta e conhecer aquilo que você realmente deseja, né? Apesar que o Egito tem, nossa, muitas coisas para conhecer que em 15 dias, em um mês, não dá. Eu estou aqui há muitos anos, não consigo conhecer tudo que eu gostaria de conhecer. É também complicado. não. Eu também não. Você vê, uma das coisas que, assim, eu já falei para o meu marido, agora voltando, é um lugar que eu tenho sonho de ir, eu quero muito ir em Santa Catarina, no Sinai, eu quero subir os 750 degraus Eu para... também. E por quê? Porque para a gente é muito significante, né? Onde Moisés recebeu a Tora, então eu quero ir. Mas eu sei que são 500 quilômetros para ir, 500 quilômetros para voltar. Eu quero conhecer o Mar Morto, eu quero Sharm el-Sheikh. Quem não quer conhecer Sharm el-Sheikh? Só que as pessoas falam assim, tá bom, eu fui para o Egito, mas tal fulano falou que vai me levar para Sharm el-Sheikh. Sim, você tem que pegar avião. As pousadas, os resorts lá são caríssimos. Por quê? Porque é um lugar que atrai muito turistas que vêm da Rússia, que geralmente são pessoas que vêm de outros países. Então, lá é permitido usar biquíni, lá é permitido um monte de coisa que já no Cairo não é. Mas eu não consegui até agora ir. A única coisa que eu também fico assim muito feliz que eu conheci o ano passado, eu consegui ir em Barreria. Aí eu fui no Oasis, aí foi bem legal, eu fiz uns vídeos, postei, foi muito legal. Mas, claro, então você imagina, você vai para o Cairo, você tem que ter pelo menos 15 dias, porque 15 dias o que você vai conhecer? Vai conhecer as pirâmides, o Museu Egípcio, o bairro Copta, o Cani Khalili, Saqqara, Mênfis, jantar no barco, fazer passeio de feluca, só aí já foi 8 dias. E você vai querer um tempo para você fazer suas comprinhas, você fazer outra coisa. Então, para fazer tudo tranquilo, eu acho que precisa ser pelo menos 15 dias. Eu acho. Olha, eu fiquei muito feliz de participar do seu canal, né? Você é uma pessoa maravilhosa, assim, vendo a sua aura é maravilhosa, e eu espero que todo mundo goste, e as pessoas que tiverem interesse, que tiver alguma pergunta, se tiver alguma coisa, pode me chamar no Instagram, no Facebook, eu passo meu contato, meu telefone, no WhatsApp. Fica muito feliz e muito obrigada pela oportunidade. Nossa, eu que agradeço você por ter atendido o meu pedido.
Eu fico muito agradecida. Você é uma querida, muito simpática. Nossa, eu não tenho nem palavras para agradecer, porque é muito difícil a gente conseguir pessoas assim que esteja disponível. Muitas pessoas têm medo de câmera, não gosta, né? É tímida. Não. Então, é muito complicado, mas eu agradeço do fundo do coração. Eu espero que a partir de agora a gente possa estar sempre em contato, conversando, que a gente se torne amigas mesmo, que você possa Ok. contar comigo e eu com você. E E chegando muito no Egito, eu passo o meu número do meu WhatsApp para você, que eu estou usando o chip aqui do Brasil, mas olha, Allah te conceda toda a riqueza do mundo e toda a riqueza do paraíso. igual para você também. Então, pessoal, sigam a Cecília nas redes sociais dela, que eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? Vai lá no canal dela, faz comentários e diz que veio aqui do canal. Um super beijo para todas as pessoas que vão ver o nosso vídeo, que Deus ilumine o caminho de cada uma. Um beijo no coração. Beijo. E vocês também se inscrevam aqui no canal. Dê um Claro. like no vídeo. Vamos sim. Muito obrigada. Obrigada, um beijo no coração, Cecília. Para Muito você obrigada. também. Beijo também. Tchau, tchau.